grande salve para vocês, amigos da ciência! Em nossa dose de astronomia de hoje, vamos falar sobre os caminhos existentes que podem te ajudar a se tornar um astrônomo profissional no Brasil. Ignition, 2, 1. Se você está cursando o ensino médio e ama astronomia e as coisas do espaço, talvez já tenha passado por sua cabeça a ideia de se tornar um astrônomo profissional, certo? Mas você também já deve ter se perguntado como fazer isso, não é mesmo? Acertei de novo? Então vamos lá, para que você entenda tudo o que é necessário para se tornar um profissional em astronomia. Primeiramente, como pré-requisito básico, você deve ter aptidão no estudo das ciências exatas, sobretudo nas matérias de física e matemática. Se você quer de fato ser um profissional nesta área, comece a dar bastante atenção e ênfase ao aprendizado destas duas disciplinas. Mesmo que você atualmente não seja um bom aluno nessas matérias que citei, lembre-se, nunca é tarde para começar a mudar essa situação. Dito estes pré-requisitos, vem a questão: onde existe no Brasil o curso superior de astronomia? Bom, talvez essa notícia agora vai te desanimar um pouco. Existem apenas 3 universidades no Brasil que oferecem o curso de astronomia. Mas calma, existem ainda outras formas. Primeiramente, vamos falar de quais são essas 3 universidades, detalhes do curso e formas de ingresso. A UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta universidade possui o curso mais antigo de astronomia no Brasil, criado no ano de 1958. As aulas acontecem no Departamento de Ciências Exatas da universidade, em conjunto com o Instituto de Física e de Matemática da UFRJ. O estudante desta instituição tem acesso ao Observatório do Valongo, onde pode desenvolver os seus trabalhos acadêmicos. O curso é gratuito e o ingresso feito por meio de vestibular. A universidade também aderiu ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, como forma de seleção, a partir da pontuação do Sistema de Seleção Unificada, SISU. A UFRJ oferece anualmente 20 vagas para o curso de astronomia e, em média, são formados por ano 6 alunos. O curso de graduação nesta universidade tem duração de 4 anos e é composto por 29 disciplinas, entre astronomia, física, matemática e áreas afins. USP, Universidade de São Paulo, oferece o curso de bacharelado em astronomia desde o ano de 2009. O ingresso na USP é realizado pelo vestibular através da FUVEST e também pela pontuação do SISU. As aulas acontecem no IAG, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, no período matutino. A USP conta com o Observatório Abraão de Moraes para desenvolvimento das atividades acadêmicas, que fica localizado na cidade de Valinhos, no interior do estado de São Paulo. O curso de astronomia da USP também é gratuito. Sua duração é de 4 anos e são oferecidas anualmente 20 vagas. O UFS, Universidade Federal de Sergipe, que oferece desde 2011 o curso de Física com habilitação em Astrofísica. A UFS oferece 50 vagas anualmente e conta com as disciplinas fundamentais do bacharelado em Física e mais as disciplinas específicas da Astrofísica. Lá também a duração do curso é de 4 anos. As aulas ocorrem no período vespertino e a forma de ingresso é o Enem, utilizando a pontuação do sistema SISU. Se você mora muito longe de um destes centros universitários, já deve estar se descabelando e pensando que terá que desistir do seu sonho de cursar uma faculdade de astronomia. Mas calma, existem várias soluções para conseguir se tornar um profissional na área. Vou citar aqui algumas delas. A primeira opção é buscar um curso de bacharelado em Física, onde a grade de matérias a serem cursadas é praticamente a mesma do curso de Astronomia, divergindo-se apenas por 1 ou 2 matérias. Neste caso, os cursos de Física geralmente oferecem disciplinas ligadas à astronomia que não são obrigatórias no currículo formal para o curso de Física, e que você que deseja ser astrônomo pode optar por cursá-las. Por esse motivo, essas disciplinas são denominadas disciplinas optativas. Assim, elas vão encher o seu currículo na área da astrofísica
e serão úteis no momento de fazer a sua pós-graduação. Seria interessante, entretanto, analisar as disciplinas ofertadas no curso de Física da universidade que você pretende ingressar-se, para ter certeza de que o Departamento de Física conta com professores de astronomia e que te ofertarão essas disciplinas optativas. Caso contrário, você precisará completar o seu currículo em outra instituição após concluir o bacharelado. Praticamente todas as universidades do país oferecem o curso de Física e uma grande parcela delas contam com a opção de especialização em Astrofísica. Um exemplo disto é a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que inclusive possui um observatório na Serra da Piedade, em Caeté, interior do estado de Minas, para desenvolvimento das atividades acadêmicas dos alunos. O Observatório Frei Rosário. Na UFMG, o curso de bacharelado em Física dura 4 anos e são ofertadas várias disciplinas optativas sobre astronomia. Se você fez o curso específico de astronomia ou de física com ênfase final em astrofísica, você está no mesmo ponto da jornada acadêmica. E você é um bacharel em astronomia ou um bacharel em astrofísica. Qual a diferença? Na verdade, nenhuma. Há muito tempo atrás, mais de décadas, o astrônomo se ocupava mais com estudos relativos ao sistema solar, cálculo de posições planetárias, de órbitas, e os astrofísicos mais na parte estelar e coisas do tipo. Mas hoje em dia, essa diferença não existe mais, a não ser pela diferença entre os nomes, porém, as funções são as mesmas. Como você acaba de se formar em bacharel, num dos 2 cursos que citei, você agora já pode colocar o seu diploma embaixo do braço e buscar um emprego em alguma instituição ou universidade como astrônomo, certo? Errado! Para um profissional estar apto a ser contratado como astrônomo ou astrofísico, é necessário que tenha, no mínimo, mestrado e doutorado. Isso mesmo, meus caros, o caminho é longo e árduo. Você precisa passar pelo bacharelado, mestrado e doutorado. Uma dedicação de cerca de 12 anos de estudos. Agora, já se fala até em ser necessário ter 1 ou 2 pós-doutorados. Obviamente, quanto mais títulos, maiores as suas chances de conseguir um emprego. Então, mãos à obra. Quanto mais pós-doutorados você obtiver, maiores serão suas chances. No caso que citei de 2 pós-doutorados, o tempo de formação seria cerca de 14 anos. E aí sim, você pode se candidatar a uma vaga como astrônomo ou astrofísico em um instituto de pesquisa ou entidade que necessite deste tipo de profissional. Não desanime, a escalada do conhecimento é fantástica e se você gosta desta área, vai se maravilhar a cada novo aprendizado. Aqui abrimos mais um leque para quem quer se tornar astrônomo. Como é necessário que o futuro profissional tenha mestrado, nada impede que uma pessoa que vem de outro curso da área de ciências exatas candidate a um mestrado e possa seguir a trilha dos estudos, tornando-se um profissional de astronomia. Alguém que tenha feito engenharia ou matemática, por exemplo, pode se candidatar a uma bolsa de mestrado em astronomia e obter sucesso. Se você está num curso desse tipo e pensa em seguir um caminho assim, tenha sempre em mente a ideia de fazer as disciplinas optativas na área da astronomia, que sua universidade oferecer para compor um currículo mais atrativo que possa ser aprovado em um pedido de mestrado. Vou citar mais alguns cursos cujas possibilidades abrem-se com mais facilidade para o caminho do mestrado em astronomia. Engenharia Aeroespacial é um curso que capacita o acadêmico a projetar aeronaves, veículos espaciais, foguetes e satélites, e por isso é excelente opção de trabalho para quem gosta das coisas do espaço, além de também deixar o aluno apto a buscar o mestrado em astronomia. A duração deste curso é de 5 anos e a faixa salarial de ganhos de um engenheiro aeroespacial é algo próximo a R$10 mil por mês. Outra opção muito interessante é a engenharia de telecomunicações, que vai atuar em áreas como a comunicação entre satélites e foguetes com seus respectivos controles em terra
e capacitará o acadêmico a estabelecer comunicação via sinais de rádio e imagem e até projetar, planejar e executar projetos em telecomunicações. O salário médio deste profissional gira próximo aos R$ 11.000. Bom, já que mencionamos os vencimentos de algumas profissões, você agora deve estar se perguntando: quanto ganha um astrônomo? Os vencimentos giram na ordem de R$ 7 a R$ 12.000 em média no Brasil, sendo que os maiores salários e a maior quantidade de vagas estão concentradas no estado de São Paulo. Mas, como existem diversas áreas de atuação deste tipo de profissional, isto pode variar bastante. O caminho é longo e nada fácil. É necessária muita dedicação e esforço, e o futuro é incerto, porque mesmo que você tenha todos os requisitos para ser um astrônomo, não quer dizer que conseguirá um emprego como tal. Mas isso é um risco que você pode correr em qualquer carreira acadêmica. Vou levantar aqui uma nova questão. Você sabe como de fato é o trabalho de um astrônomo? O que ele faz? Muitas vezes pensamos neste profissional como as antigas imagens de uma pessoa trabalhando em um observatório isolado, no topo de uma montanha gelada. Mas isso hoje é apenas romantismo e coisa do passado. Alguns astrônomos modernos até fazem ainda observações presenciais durante uma noite ou outra, mas é uma situação cada vez mais rara. O nível de automação e avanço da informatização também está nos grandes observatórios e, atualmente, os dados são coletados por telescópios remotos em solo ou até mesmo no espaço e são enviados via internet, permitindo que sejam analisados durante um horário comercial de trabalho. A função é desempenhada em universidades, em gabinetes e agências governamentais, tanto no Brasil quanto no exterior. Para quem pretende seguir a área de pesquisa, o Brasil conta com parcerias com grandes observatórios ao redor do mundo, possibilitando que possam realizar estudos a partir de grandes instrumentos, como os do ESO, Observatório Europeu do Sul, Hubble e até mesmo o Telescópio Espacial James Webb recém-lançado. Estas pesquisas são financiadas por bolsas de pesquisa. Acredito que agora você já está munido de tudo o que precisa saber para se tornar um astrônomo. Vamos lá, mãos à obra! Queria deixar aqui uma reflexão para vocês que acompanham o canal. Muitas vezes mencionamos a carência da ciência brasileira em termos de investimentos, equipamentos e recursos, mas temos uma enorme carência de profissionais também. Em um ano nos Estados Unidos, formam 8 vezes o número de astrônomos que o Brasil forma em uma década inteira. Em breve eu vou postar aqui entrevistas com astrônomos profissionais. Você tem alguma dúvida ou gostaria de deixar alguma pergunta para um astrônomo? Me fale aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Meu nome é Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.